Fala, meus maravilhosos do sexto ano, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Dando uma continuidade sobre os romanos. Hoje a gente vai entrar num módulo novo, que é o módulo 15, tá? Que está na página 192. Mas antes de entrar nesse novo módulo, vamos dar uma recapitulada naquilo que nós já estudamos para não ficar dúvidas. Vamos lá. Nós falamos da formação de Roma, as duas ali versões, a mitológica e a histórica, tá? Nós falamos do início ali que começa com uma monarquia, os primeiros reis etruscos, lembra aquele povo muito importante que foi para a unificação do Império Romano. Depois entra a República, com aqueles cargos que nós vimos, sempre dois ali, tá? Com aqueles cargos dentro da República Romana. E agora, no final do módulo 14, a gente vê o retorno da monarquia no Império Romano. Com quem, professor? Quem foi agora o primeiro rei depois da República? Otávio Augusto é o primeiro rei depois da República. E agora a gente vai ver Roma como um grande império, um vasto império, porque através desses reis eles começam a expandir os seus territórios com várias conquistas de outros povos. Ok, pessoal? Acompanhe com o professor. Vamos lá, página 193. Peguem suas apostilas, pega aquele marca-texto debochado e vamos anotar as coisas que vocês acharem importantes e interessantes. O império, os imperadores e o povo romano. Após ser reconhecido imperador, Otávio Augusto tomou uma série de medidas para conter a crise que se espalhou pelos domínios de Roma. Lembra, pessoal? O porquê das crises? Agora tem muito escravo no Império Romano, os plebeus, aqueles pequenos agricultores, perdem suas terras. Teve aqueles que perderam seus empregos e se instala uma crise no Império Romano. Tudo isso nós vimos na última aula, tá? Porém, agora Otávio Augusto vem, tá? Tenta realizar algumas reformas administrativas. Vamos ver o que ele faz aqui. De modo a resolver problemas econômicos, estreitou o controle sobre as províncias, dividindo o Império em 14 regiões e, por fim, reforçou a vigilância nos locais em que havia grande concentração de escravizados. O Império Romano, lembra o tanto que aumentou de escravos, gente, que nós vimos na nossa live? Muitos, né? Essas mudanças melhoraram, ainda que temporariamente, a condição social e econômica de Roma. Só por um tempo melhorou. Contudo, houve grande retrocesso político, já que os romanos perderam o espaço de participação do governo. Eles retrocedem porque eles voltam na monarquia. Agora os romanos não têm participação na política, mais uma vez dentro da república. Res pública, coisa pública, era para o povo, era feita para o povo, agora volta para o monarca. E o monarca tem poder sobre o Império Romano. Ao longo de 3 séculos, os romanos foram governados por diversos imperadores, de forma autoritária e personalista, como fez Otávio Augusto. O Senado não deixou de existir, mas seu poder foi consideravelmente diminuído. Por quê? Porque agora está concentrado mais nas mãos do soberano, nas mãos do rei, nas mãos do monarca. Acompanhe comigo aí, gente. Se tiver alguma dúvida, depois manda ali no Classroom. Ao todo foram mais de 100 imperadores romanos, entre o ano 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Foram muitos imperadores, hein, professor? Caraca! Período de duração do império. Cada um deles, das mais diversas formas, deixou sua marca, buscando valorizar sua imagem de governante. A cunhagem de moedas com seu perfil, por exemplo, era uma das formas de fazer sua propaganda política. Não tinha o santinho, não tinha nada disso, mas tinha o quê? As moedas. Isso a gente carrega até hoje nas moedas, gente, tanto no Brasil como em outros países, de atrás da moeda ter uma imagem importante para a nação, enfim. Mas nessa época era a imagem do rei
que vinha cunhada na moeda, tá? Até porque fazia uma propaganda e deixava um legado do rei. Ali na mesma página, na página 193, vão ter ali algumas moedas, tá? Ó, moeda cunhada do perfil do imperador Otávio Augusto, depois do imperador Nero, e a gente vai vendo ali, mais ou menos, é legal que dá pra gente mais ou menos imaginar como que eram esses imperadores, tá? Do imperador Trajano, também tem, é a terceira ali, o imperador Adriano, e do imperador Marco Aurélio. A gente vê cada uma delas ali, tá? Não precisa com a palavra do imperador. Integração econômica, página 194. Vamos lá acompanhando comigo dentro da apostila de vocês. Página 194, integração econômica. Eu vou lendo e vou explicando, que eu acho que é a melhor forma de vocês compreenderem, tá? Durante o Império, o comércio prosperou graças ao estabelecimento de uma moeda comum, condições favoráveis de segurança aos mercadores, desenvolvimento do transporte marítimo e uma ampla rede de estradas e portos. Então foram construídas várias estradas, tá? As embarcações foram mais sofisticadas, tiveram mais acesso ao mar, e agora uma moeda que facilita muito para os comerciantes da época. Até porque antes era, imagina, escambo, aquela troca de mercadorias, até não para os comerciantes é ruim ficar carregando, vai cheio de mercadoria e volta cheio de mercadoria, porque muitos desses comerciantes, eles eram viajantes, tá? Então era muito mais interessante ele levar o produto e voltar com dinheiro, que, né, não exigia de um transporte, de nada disso. Escravizados, carvão, metais preciosos, tecidos, joias, vinho, azeite e tantas outras mercadorias de diferentes localidades eram negociadas no território pertencente ao Império. Apesar do predomínio do transporte marítimo, as estradas ampliaram as possibilidades de deslocamento das tropas, de comunicação entre as províncias e de circulação de pessoas, ideias, artistas, filósofos e regiões foram essenciais no processo de romanização dos conquistados. Gente, vocês já ouviram aquele termo assim, ó? Todos os caminhos levam a Roma. É porque eles construíram tantas estradas e foi tão bem planejado que a maioria dessas estradas, o objetivo final ou trajetória final era Roma. Tá? Por isso até essa expressão, todos os caminhos levam a Roma. Então, além do transporte marítimo, que era por embarcações, que era o principal transporte do comércio na época, as estradas ali eram muito importantes porque fazia parte do deslocamento dos soldados, tá? E também fazia parte ali em relação à circulação de pessoas e a cultura romana sendo levada a esses povos conquistados pelo Império Romano. Estradas do Império Romano no século II. Tem ali uma ilustração disso que eu estou falando para vocês, da quantidade de estradas que foram construídas durante o Império Romano. Olha lá, gente. Todo o Império, praticamente, estradas que ligavam todo o Império, coisa que para a época era uma coisa muito sofisticada, tá, gente? Até porque, vamos parar para pensar, né? Não era como hoje. Hoje, não, o Brasil tem ligação, todas as cidades têm ligação com estradas. Na época, não. Na época era algo novo, era algo sofisticado, tá? Cenas de uma cidade romana. Vamos ver como que era a estrutura de uma cidade romana? Ali vai ter uma ilustração na página 196. Abram ali que vocês vão ter uma ideia de como que era uma cidade romana naquela época. Vocês vão ver que assim, não muda muito das nossas cidades. E olha, isso há mais do que 2000 anos atrás. Olha como é interessante, gente. Presta atenção. Cenas de uma cidade romana. Ao longo do processo de conquista, o governo romano construía cidades e promovia interações urbanísticas, tendo Roma como modelo. As semelhanças estavam no traçado urbano, nos arcos
nas colunas e nos elementos arquitetônicos, nas construções que serviam ao governo e em toda a rede de edificações que compunham a estrutura urbana tipicamente romana. A gente vai ver ali as coisas que eram os prédios públicos, políticos, dos políticos, onde ficavam os políticos, normalmente com aquela arquitetura, colunas bem trabalhadas, tá? Uma arquitetura toda trabalhada, toda bonita. A gente vai ver as arenas, por exemplo, muito semelhantes ao Coliseu ali, todas elas mais ou menos com a mesma estrutura. Por quê? Porque era mais ou menos um padrão que Roma imprimia nas cidades ao qual, ou nos territórios ao qual eles iam conquistando. Eles iam urbanizando esses territórios, mas tudo mais ou menos padronizado, né? Ó, presta atenção. Os romanos podiam contar com diversos espaços para o lazer, teatros para representações de textos adaptados dos gregos ou escritos e baseados em costumes romanos, anfiteatros para os jogos dos gladiadores e circos. Nos circos ocorriam corridas de cavalo e de carros, as bigas, né, que era aquele carro com cavalo também, tá? Então era isso que acontecia nos anfiteatros, que era maior, era um espaço maior, as lutas de gladiadores muitas das vezes, ou essas corridas que aconteciam, tá? As estradas geralmente construídas por escravizados permitiam a circulação do exército, dos funcionários da administração, de mercadorias, de ideias e dos membros do império. Tá? Ó, olha que legal. Então a gente vai lendo e já vai tendo uma ideia. Quando você abre a apostila, eu vou lendo e aí vocês vão tendo uma ideia. Vocês vão olhando e vendo o lúdico e tendo uma ideia de como que era a cidade. No traçado urbano, havia ruas que se cruzavam em ângulos retos e algumas tortuosas e estreitas. Apesar de leis proibitivas, era comum a população jogar detritos nas ruas. Então, ruas normalmente sujas. Era lei que não podia ter, como é hoje também, que não pode jogar lixo nas ruas. Mas a população, infelizmente, era como a população de hoje, que não tem consciência do mal que faz. Que você, quando joga um lixo na rua, você não está fazendo mal para as outras pessoas. Você está fazendo mal para si próprio. Tá? Cavalos e mulas eram usados para puxar carroças feitas com 2 ou 4 rodas. Tá? Liteiras eram utilizadas para o transporte das pessoas mais ricas. É tipo aquela cabaninha ali, tá? Carregada por escravos, sabe? Então isso era uma liteira. E ali, insulae, eram as casas destinadas aos mais pobres. Eles moravam nos andares superiores, no térreo. Era comum haver lojas, oficinas e tavernas ou tintureiros. O que era taverna, professor? Você já deve ter visto algum filme, alguma série. No local ali, tipo um bar ali, né? Uma lanchonete, eram as tavernas. E normalmente eles moravam, essas pessoas mais pobres moravam em cima. Tá, pessoal? Descendo um pouquinho mais, vocês vão ver o termopólio. Era o nome das lojas que vendiam comida pronta. Seus principais fregueses eram os mais pobres, aqueles que não tinham onde preparar seus alimentos. Em bancas espalhadas pela cidade também era possível comprar refeições prontas. Olha aí, gente, tá? Só não tinha o iFood ali para essas pessoas mais pobres pedir na casa. Mas olha que legal, já tinham os McDonald's da época ali, ó, as comidas prontas, né? Esses estabelecimentos que já vendiam comida pronta, assim como nós temos as várias lanchonetes aí, né? Os vários estabelecimentos que vendem comida pronta também, tá? Então na época já tinha os arquidutos, tá? Que foram construídos ali, tá? Para o quê? Para conduzir a água para as cidades. É bem legal isso, principalmente água potável, tá? Eles canalizavam a água da chuva e distribuíam para as cidades. Normalmente iam para tanques ali, para reservatórios de água subterrâneos. Durante o Império, o banho diário passou a ser hábito entre os romanos. Como nem todas as casas tinham banheiro, era costume usar as termas públicas, que recebiam muitas pessoas ao longo do dia, tornando-se com isso um importante centro de convívio social nas cidades. Eram o quê?
eram fontes ali térmicas, eram fontes aquecidas que tinham espalhadas pela cidade e que muitas das vezes as pessoas se banhavam ali, já era um espaço para as pessoas conversarem e para as pessoas socializarem. Ai, que legal, professor, ficar ali, ó, na aguinha quente, tipo uma banheira, top, nota 10. Os romanos acreditavam na existência de vários deuses, então eram construídos templos para homenagear esses deuses, tá? Só depois do ano 370 alguma coisa que o Império Romano se oficializa como católico, tá? Mas antes disso ele era politeísta, isso nós já vimos, tá? As fontes com água potável abasteciam a população romana em diversos pontos da cidade. Então água potável por vários pontos da cidade. Domos eram as residências urbanas dos mais ricos. Aí uma coisa mais sofisticada, já tinha sua própria banheira ali, né? Aí eles não precisavam utilizar aquelas públicas. O pão era um alimento indispensável para os romanos. Usualmente era feito em casa, mas a partir do século I a.C., grandes cidades já tinham padarias. Olha que legal. Lá, há mais de 2000 anos atrás, já existiam padarias. E, por fim, nas paredes das edificações das cidades romanas, era possível encontrar cartazes, inscrições parecidas com nossas pichações ou nossos grafites. Olha os grafiteiros desde essa época aí. E a gente finaliza nessa parte aqui, tá, pessoal? Ó, aquele forte abraço deu pra gente ter uma ideia de como que era uma cidade romana lá na época do Império Romano, tá? Fui! E até a nossa próxima aula. Uou.